bom dia, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática do canal Educação. É uma grande alegria, né, receber todos vocês nesta aula de quinta-feira de hoje, nossa manhãzona, né? E aí, turma, hoje é o tão esperado dia que vocês estavam aguardando, né? A nossa disciplina de Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar 1. Hoje, você que está aí com o coração batendo forte, querendo saber mais detalhes sobre o projeto, não perca a aula, certo? Que nós teremos o conteúdo, o tema da semana e, posteriormente, nós daremos continuidade ao nosso bate-papo com as orientações do projeto final aí desse primeiro módulo, tá bom, turminha? Então, é importante que vocês já peguem o seu material, pegue seu material para realizar os registros. Eu estou recebendo muita mensagem, né, dos professores mediadores que estão fazendo esse contato direto com vocês, que estarão com vocês ajudando, auxiliando vocês nesse processo, tá bom? E aí, turma, é de grande importância que hoje vocês já saiam daqui desta aula, pelo menos, né, com um pouco de imaginação, de criatividade, de qual conteúdo que você irá falar no seu projeto. Lembrando que o projeto é em dupla, a gente conversou isso na última aula, o projeto é em dupla, ou seja, cada dupla precisará entregar um projeto onde fala sobre o setor socioeconômico da sua região. E aí, durante a segunda aula, nós iremos, né, falar especificamente sobre alguns temas, alguns pontos importantes. Eu trouxe um material nessa apresentação, eu trouxe um material que explica passo a passo do projeto, porque depois da aula, se vocês tiverem dúvida, vocês podem estar lendo novamente o slide e aí também conseguindo compreender um pouquinho mais. E mais uma vez, lembrando vocês que é importante que durante a semana, depois que você assistiu a aula, quando você estiver conversando com a sua dupla, falando sobre o projeto, se você tiver alguma dúvida, você pode estar entrando em contato comigo, tá certo? Vários grupos já estão entrando em contato comigo. Tem polos, né, que já começaram, tem polos que já me enviaram até um esboço do projeto deles. Então, turma, né, vamos aí dar continuidade, certo? Vamos focar para a gente conseguir fazer o melhor projeto possível, tá certo, turma? Tá certo, galerinha? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Pessoal, o conteúdo da aula de hoje é o impacto da tecnologia na comunicação pessoal e organizacional. Mais uma vez, chega um tema que, querendo ou não, ele está voltado para a nossa área. Tudo que se fala de tecnologia, certo? Tudo que se fala de meios tecnológicos, de recursos tecnológicos, mesmo que seja na área da comunicação, na área financeira, na área do agronegócio, como a gente conversou, e muitos outros aspectos, todos eles que envolvem tecnologia, querendo ou não, existe uma brecha, existe uma área para a atuação do técnico de informática. Tá? Então, é importante essas aulas para que vocês abram um pouco mais os seus horizontes. Os seus horizontes ao ponto de entender quais são as outras áreas que vocês podem estar atuando como profissional de informática. E não simplesmente só na parte de manutenção ou na parte de desenvolvimento de software, tá bom? E aí, galerinha, vamos dar início à nossa aula de hoje, então fiquem ligadinhos, tá bom? E aí, turma, hoje o objetivo de aula é aprender os conceitos e ferramentas da tecnologia da atualidade e utilizar as tecnologias disponíveis em sua realidade para facilitar o desenvolvimento de algumas atividades, tá certo, pessoal? E aí, galerinha, um outro ponto muito importante, onde nós podemos observar com relação à nossa aula, tá?
Aqui, conteúdos especiais do professor Jorge Augusto, né? Introdução, pessoal. Tudo a gente precisa ter uma introdução bem específica, a gente precisa se conduzir para a gente compreender um pouquinho mais o que as tecnologias podem trazer para as organizações. Primeiro ponto, em muitas organizações, em muitos lugares, em muitas empresas, a tecnologia de informação, ou também conhecida por nós, técnicos em informática, como TI, tem se tornado um instrumento crucial no suporte e sustentação do negócio. Então, esse aspecto de a tecnologia da informação ser um dos principais veículos, uma das principais ferramentas para que várias organizações funcionem, a gente já está batendo na tecla sobre isso há muito tempo. A gente vem conversando sobre isso há muito tempo, falando principalmente das diferentes áreas de atuação que a tecnologia da informação ela está presente. Isso tem feito com que as empresas invistam em TI. Então, com essa mudança, nós já até conversamos, né, que teve a primeira geração, a segunda revolução, e aí nós estamos agora dentro da quarta revolução, né? Então, turma, nós estamos na revolução tecnológica. Então, a tecnologia, na geração atual, ela se faz presente em todos os aspectos. E as empresas, elas precisam se modernizar, porque o mercado está cada vez mais competitivo, tá? O mercado está cada vez mais competitivo, ok? E aí, turma, é importante que vocês tenham bastante atenção com relação a esse aspecto, tá? E aí, turma, é importante que vocês tenham a dimensão. Percebam aí. Percebam que vocês podem verificar esse aspecto em todas as áreas. Em muitas organizações, a tecnologia da informação ela tem se tornado esse instrumento principal, esse instrumento crucial. Pessoal, eu vou dar um tempinho para vocês rapidinho, para vocês discutirem quais são as principais empresas que vocês percebem na região de vocês que existe essa possibilidade, tá? Que existe essa possibilidade de utilizar a tecnologia para melhorar o investimento, para melhorar novas formas de trabalhar. Então, imagine aí uma empresa, uma região, um projeto que existe na região de vocês e que precisa colocar tecnologia. Vejam aí, para vocês darem uma olhadinha, conversem sobre esse assunto. Galerinha, então olha aí. Turma, olha aí, prestem atenção. Então, esse aspecto de necessitar de tecnologia da informação e nas empresas é algo crucial. Então, se hoje vocês percebem que na região de vocês existem empresas que ainda não estão participando dessa mudança, certo? Na área da tecnologia, vocês já fiquem ligados, porque com relação a isso, vocês já possuem aí uma área de atuação, tá? Vocês já têm aí uma possível área de atuação para trabalhar. Então, toda empresa que ainda
não começou esse processo de mudança, já fiquem ligados, porque vocês têm uma excelente oportunidade de estarem inseridos aí para trabalhar nesse processo. Então, turma, é importante que vocês fiquem ligadinhos, né? Ligadinhos mesmo nesse aspecto. É muito importante. E aí, turma, nesse aspecto da tecnologia da informação, a gente começa a compreender que esse processo de transformação do mundo que nós vivemos, das empresas, de diversas áreas precisarem da tecnologia, é algo que, alguns anos atrás, ele poderia ainda estar no processo. Poderia ainda estar no processo ainda de aprendizagem, né? No processo de mudança, Porém, agora não dá, certo? As empresas, elas precisam ficar ligadas. Com relação a isso. Então, a comunicação, ela consiste na transferência e na compreensão do significado entre duas ou mais pessoas. Então, as funções de comunicação é um dos principais veículos que hoje a gente percebe que existe para transformar uma empresa. O que acontece? Quando você quer aumentar esse processo de comunicação entre as partes, tá bom? Você pode fazer esse movimento de comunicação de uma forma direta ou facilitar esse processo através da comunicação, de uma comunicação mais rápida, mais direta, mais dinâmica, utilizando recursos tecnológicos. Então, funções da comunicação. A comunicação consiste na transferência e compreensão do significado entre duas ou mais pessoas. A comunicação deficiente é provavelmente a principal fonte de conflitos, né, entre as pessoas no trabalho. Então, isso pode acontecer, tá, pessoal? Isso pode acontecer, esse conflito de informação de trabalho. Outro ponto importante que a gente precisa compreender é a respeito da comunicação. A comunicação, ela só é dada, ela só é feita, ela só consegue existir se as duas partes conseguem receber a informação e passar a informação, compreender a informação de um lado e enviar a informação do outro. A comunicação é a base de qualquer relacionamento entre os seres humanos. Então, um grupo de ser humano que não consegue se comunicar, uma sociedade que não consegue se comunicar, provavelmente ela não conseguirá ter muito sucesso. Isso, se acontece dentro da sociedade, imagine dentro de uma empresa, né? Se uma empresa não tem recursos tecnológicos para trabalhar, por meio da comunicação, provavelmente terá um grande conflito lá dentro. Por isso que falo, né? Olha, comunicação é muito importante entre os pares, né? Comunicação é muito importante. Então, turma, a comunicação é a base de qualquer relacionamento entre os seres humanos, sendo uma expressão corporal, né? A forma mais antiga dela e é também a mais importante. Então, a pessoa, ela se expressa, ela se comunica não só através do que ela fala, mas através da forma que ela se comporta, através da forma que ela se mostra, né? Da forma que as pessoas até falam, que a parte visual de uma pessoa, a roupa, o jeito que ela se veste, o jeito que ela anda, também tudo comunica o que ela quer passar. Por isso que normalmente as pessoas, quando vão para reuniões, né, reuniões muito importantes, elas normalmente acabam utilizando roupas mais sérias. Por quê? Porque elas querem passar uma comunicação mais séria. Quando uma pessoa está em um ambiente descontraído, por exemplo, na praia ninguém vai de terno e gravata, certo? Nem que a pessoa não queira pegar sol e nem tomar banho de mar. Mas mesmo assim ela vai com uma roupa mais descontraída. Por quê? Porque ela quer comunicar que ela está naquele clima de diversão, de descontração.
né? Então, pessoal, até a forma com que você se veste, a forma que você se comporta entre as pessoas, também gera comunicação, tá bom? Então, comunicação ela é de diversas formas, até a forma que a gente se expressa. Não sei se vocês já chegaram ao ponto de estar perto de uma pessoa, a pessoa não falou nada, nem abriu a boca, mas só com a olhada vocês sabem que ela está ou não está gostando da situação? Pois é, a parte visual, né, o nosso rosto, a nossa face, ela acaba nos pregando peças, né? Quando a gente não fica muito ligado nas nossas expressões. Principalmente depois de utilizar máscara. E aí, quando você começa a não usar mais máscara, você nem se percebe. Porque a gente expressa, a gente também comunica através das nossas expressões faciais. Tá bom? O corpo fala e muitas vezes nós tendemos a ignorar a impressão que passamos para os outros, né? Às vezes a gente olha de uma forma diferente, às vezes a gente simplesmente faz uma cara diferente de que está gostando, de que não está gostando. Isso daí a gente precisa ficar bem atento, tá? Até a forma que a gente expressa as nossas emoções com o nosso rosto. Isso tudo é comunicação. A comunicação ela é feita de diversas formas. Por que a gente está conversando sobre comunicação, pessoal? Porque a comunicação, ela é uma das principais, é um dos principais objetivos da tecnologia da informação. Tudo na informática, né? Tudo na informática é importante para simplesmente transformar essa comunicação. Então, em um computador, existe comunicação entre um mouse e a porta USB. Sem a comunicação, né, entre o mouse e a porta USB, o mouse não funciona. Por exemplo, a internet. Se não tem internet, se a entrada de internet está com defeito, ou se você não tem um navegador de internet, você perde a comunicação e aí você não consegue fazer o seu trabalho porque está sem comunicação. Então, tudo na área da computação também é comunicação, tá bom? E aqui, pessoal, eu trouxe para vocês alguns aspectos da comunicação pessoal, porque ela é muito importante. A gente pode achar, mas a nossa área, normalmente a gente atua diretamente com o computador. Esse tempo do TI, esse tempo dos profissionais de tecnologia da informação lidarem só e somente só com computadores acabou há muito tempo. Já acabou há muito tempo e é isso que acaba dificultando muitos profissionais da área de TI de crescerem no mercado de trabalho, porque falta para eles a comunicação pessoal, tá certo? E aqui existem alguns aspectos da comunicação pessoal. Primeiro é o marketing pessoal, a sua imagem pública, como você se vê e como vê em você. A sua imagem pública ela é muito importante, certo? Então, tenham atenção e tenham muito cuidado se o que você passa para os outros é o que realmente você é e o que realmente você quer passar. Por exemplo, tem muita gente que tem rede social. E aí essa pessoa é um profissional, e esse profissional ele tem um Instagram, no caso. É o perfil profissional da pessoa, e lá ela coloca, por exemplo, vários tipos de fotos que não tem nada a ver com a área de trabalho dela, que passe uma imagem totalmente diferente do que a empresa espera que ela passe. Isso pode prejudicar a pessoa? Pode. Isso pode prejudicar, sim, tá? Quem acha que as empresas não ficam de olho nas nossas redes sociais estão totalmente enganados, tá certo? Se o seu perfil é o perfil profissional, se espera que nesse perfil você fale sobre a sua área de atuação, sobre os serviços que você realiza, informações sobre aquela área, tirando dúvidas, questionamentos para os seus clientes, ou se você quer colocar um perfil profissional e um perfil pessoal junto, você precisa ter muita atenção, tá bom? Com o seu marketing pessoal. Outro ponto, sua imagem profissional.
e empresarial não está separada de sua imagem pessoal. Não existe a Amanda Souza, de um lado, e existe outra professora Amanda Souza. Não existe. Elas duas, né? Esses dois lados, eles sempre estão juntos. Por quê? Porque eu sou uma única pessoa, tá? Então, vocês também só são uma única pessoa. Não importa se é dentro do local de trabalho, se é dentro da escola ou se é em casa. Então, a gente precisa ter muita atenção com relação a isso. A responsabilidade que nós temos, né, sobre a nossa imagem. Sobre o que eu quero comunicar com a minha imagem. Você pode mudar a sua imagem e ser a pessoa que você quer ser. Aprenda como e coloque em prática. Algo que eu escutei esses últimos dias é o seguinte. Fala assim, você precisa começar a ser algo que você quer antes de ser. É estranho, mas é o seguinte, imaginem que você quer ser uma pessoa bem-sucedida, que você quer ser, por exemplo, o melhor estudante da turma, que você quer se destacar. Você ainda não chegou nesse patamar, mas é o que você deseja, é o que você quer. Então, as suas atitudes de melhor estudante ou de melhor profissional não podem mudar só quando você se tornar. Você tem que começar a ter as atitudes de hoje. Certo? Hoje, você precisa ser aquilo que você quer se tornar. Então, se eu quero ser o melhor estudante da minha turma, hoje eu preciso começar a me portar e a me comportar como o melhor. E o que o melhor estudante faz? Eu tenho que pensar. Por exemplo, no meu caso, eu quero me tornar melhor profissional da minha área, só um exemplo. Eu não posso esperar esse dia chegar. Eu tenho que começar a me comportar e a ser o que eu quero ser hoje, tá? Então, o marketing pessoal, ele começa dentro da nossa cabeça, tá? Essa comunicação pessoal. A gente precisa acreditar naquilo que a gente precisa, que a gente quer alcançar, que a gente quer conquistar. O marketing pessoal é a mesma coisa que a publicidade e venda, né? O marketing yourself. Há um empreendedor, cliente ou pessoa como qualquer outro produto, certo? Então, a forma que você se mostra nas redes sociais, tá? Às vezes acaba mostrando quem você é. Será que se você olhar suas redes sociais hoje, não como você mesmo, né? Não como, por exemplo, se eu pegasse hoje minha rede social e eu fosse olhar minha rede social hoje, por exemplo, ou meu perfil do Instagram, meu perfil do Facebook, ou até mesmo os status que eu coloco no WhatsApp. Será que é um perfil de uma pessoa que é uma professora, por exemplo, né? Será que todas as atitudes, as coisas que eu coloco, será que coincidem com aquilo que eu vivo? A gente precisa ficar muito atento com relação a isso, tá, pessoal? E aí, turma, nós temos um outro tipo de comunicação, que é a comunicação organizacional. É toda e qualquer ação, atividade, estratégia, produto e processos tomados pela empresa ou entidade para reforçar sua imagem, junto com todos os seus públicos de interesse. Tá? Consumidores, colaboradores, políticos, empresários, acionistas ou perante a opinião pública. Tá? Essa é uma outra forma, que é a forma organizacional. A comunicação organizacional ela é fundamental em qualquer âmbito da empresa, desde o ambiente fabril, né, o ambiente de fábrica, até os mais altos níveis hierárquicos corporativos. Então, essa comunicação organizacional, não importa qual nível você esteja, ela precisa existir, ela precisa acontecer. Dentro de uma empresa, se a comunicação entre os setores, entre os colaboradores, ela não acontece, com certeza terá muito prejuízo no final. Terá dinheiro jogado fora, terá retrabalho, terá investimento sem necessidade, porque a comunicação é o papel principal dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Não tem como você
estar dentro de uma empresa sem, no mínimo, ter comunicação entre eles, né? Entre as pessoas que estão ali. E aí, turma, olha aqui, a comunicação organizacional, como objetivo de pesquisa, é a disciplina que estuda como se processa o fenômeno comunicacional dentro das organizações e dentro do âmbito da sociedade global. Ela analisa o sistema, o funcionamento e o processo de comunicação entre a organização e seus deveres públicos, fenômeno inerente aos agrupamentos de pessoas que integram a organização ou a elas se ligam, por exemplo. Então, turma, a comunicação organizacional, ela tem um processo que ela, de alguma forma, direta ou indireta, ela transforma o processo que acontece dentro de uma empresa, de uma forma positiva ou negativa. Tá? Dentro da empresa, a comunicação organizacional ela terá várias funções, além simplesmente de gerenciar todos os públicos. Dentre algumas das funções que são próprias da comunicação organizacional, a primeira delas é promover o entendimento dos objetivos organizacionais. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, mobilizar e integrar o público interno. Esse é o outro ponto, muito importante. Fortalecer as informações dentro da empresa, a visibilidade do mercado, como é que o consumidor final enxerga o mercado de trabalho, facilitar o processo de negociação. Quando você tem uma boa comunicação entre quem vende e quem está comprando, isso melhora e facilita o processo de negociação de um produto. Gerenciamento de crises. Quando a empresa está em crise, nada melhor do que uma comunicação, porque se a comunicação não acontecer, não existir, eu acho que o futuro, né, é ladeira abaixo, tá bom? Otimizar as tomadas de decisão e melhorar a relação entre a empresa, né, com os seus pares. E aí, turma, os elementos da comunicação organizacional. A comunicação ela deve envolver duas ou mais partes. Duas ou mais. Não tem como você ter uma comunicação só com uma pessoa. No mínimo, tem que ter duas, tá? E deve haver uma mensagem a ser comunicada. Isso daí também é outro ponto crucial. Você pode ter duas ou mais pessoas, mas se você não tem nada para comunicar, então não tem a necessidade de ter comunicação. Assim, para que ocorra de fato a comunicação, são necessários alguns elementos, os quais serão vistos a seguir. Por exemplo, o emissor. O emissor é quem envia a comunicação, a mensagem. É aquele que inicia todo o processo, emitindo a mensagem que ele quer que seja repassada e também chamado de fonte. O transmissor ou codificação é o meio que codifica a mensagem, que transforma a ideia em uma mensagem. Mensagem é tudo aquilo que vai ser repassado para os outros, é tudo aquilo que está sendo comunicado. O canal, o meio, é por onde a mensagem está sendo passada. Se você está falando através do WhatsApp, o WhatsApp é o meio de comunicação, é o canal de comunicação. Esse caso aqui, essa aula, nós temos uma forma de vocês estarem recebendo a informação, ou através da TV, ou através da internet pelo YouTube, certo? E aí nós temos o receptor. É a parte que está aguardando receber a mensagem. É a parte que recebe a mensagem e que vai processar o que aquela mensagem está querendo informar. Tem também o ruído. Esse ruído é um dos principais problemas dentro de uma comunicação, tá? Outro ponto são as barreiras, as distorções de comunicação, que modificam o sentido da mensagem. E esse ruído ele pode ser ocasionado por barreiras físicas ou também por outros tipos de barreiras, mas um dos ruídos principais é a pessoa escutou a comunicação. Sabe aquele telefone sem fio, aquela brincadeira de telefone sem fio? Que a mensagem começa de um lado e quando ela chega do outro lado está totalmente diferente? É por conta do ruído, né? Foram colocadas outras informações no meio da mensagem e acabou acontecendo uma distorção,
certo? Outro ponto é a retroação ou feedback. O que é o feedback? É o retorno, tá? É um retorno do receptor ao emissor, de vital importância, pois aqui será aferido o sucesso ou não da comunicação. Essa palavra feedback, ele é muito utilizado no meio corporativo. Porém, no meio corporativo, o feedback é quando alguém te dá um retorno sobre algo. Tá? Então, imaginem que vocês me enviaram o projeto de vocês e eu quero dar um retorno para vocês sobre o projeto. Então, eu vou passar um feedback para vocês sobre o projeto, né, desenvolvido, por exemplo. E aí, turma, aqui eu trouxe para vocês aqui uma questão que a gente vai analisar. Veja como é cobrado em provas, né? Assinale a opção que indica os 6 elementos fundamentais do processo de comunicação. A gente acabou de observar, a gente acabou de analisar esse processo, essa situação. Então, olhem aqui, observem. Assinale, né, os 6 elementos fundamentais do processo de comunicação. Primeiro, é o destinatário, transmissor, meio, receptor, destino e ruído. Letra A. Letra B, a pessoa, é o remetente, é o canal, é o receptor, é o destino e barreiras, é um outro ponto. Letra C, fonte, transmissor, canal, receptor, destino e ruído. Letra D, pessoa, remetente, meio, transmissor, receptor e ruído. E a letra E, fonte, transmissor, meio, ambiente, receptor e barreiras. Eu quero que vocês vejam aí essa questão. Vejam aí qual dessas alternativas possuem as 6, né, os 6 elementos fundamentais para a comunicação. A gente acabou de conversar sobre esses 6, tá bom? Outro ponto, a segunda questão. Na sociedade, o eixo de compreensão de uma mensagem está na quantidade de informação recebida pela mídia. Essa aqui é uma questão para vocês, né, tentarem aí investigar. Na sociedade, o eixo de compreensão de uma mensagem está na quantidade de informação recebida pela mídia. Então, aqui está falando, né, que quanto mais você recebe informação, né, maior é a qualidade, tá bom? Será que é isso que acontece? Certo? O eixo de compreensão de uma mensagem está na quantidade de informação recebida pela mídia. Tá bom? O pessoal já começou a responder a primeira questão, tá? O pessoal de Juazeiro, do Piauí, já colocou aqui a alternativa que eles acham correta. Então, se você já sabe, ou se você já discutiu com a sua turma qual é a alternativa mais indicada, você, por favor, coloque aqui no chat. Pode colocar também no YouTube. Podem aí conversar entre vocês e me falem aí a melhor resposta, tá bom? E aí vão aproveitando e coloquem tanto da primeira quanto da segunda questão, tá bom? Da primeira e da segunda questão, ok? Assinale a opção que indica os 6 elementos fundamentais do processo de comunicação. Bom, o pessoal está achando aqui que é a letra C. Vamos tentar aqui verificar qual é a melhor resposta, né? Ó, aqui não está marcada a resposta, mas a gente vai verificar. Primeiro ponto, a gente precisa respeitar os mesmos nomes, certo? As mesmas denominações. Primeiro ponto, olha aqui, o pessoal acha que é a letra C, fonte, transmissor, canal, receptor, destino e ruído, tá certo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Pronto, vamos verificar. Então, eu vou voltar aqui no slide anterior e a gente vai só confirmar. Emissor, transmissor ou codificação, mensagem, canal, receptor, ruído e feedback, né, o retorno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tem falando 7. Mas a gente vai considerar os 6 que estão aqui. Então, fonte, transmissor, canal, receptor, destino e ruído. Realmente, o pessoal de Juazeiro do Piauí, né, colocaram aqui a alternativa letra C. O pessoal de Hugonápolis, né?
O pessoal de Santa Cruz dos Milagres também acha que a letra C. Pessoal, ó, a letra B não está correta pelo ponto de que já começa como pessoa. A gente não determina como pessoa, tá? O destinatário está correto aqui? Está, certo? Destinatário está correto. O transmissor está correto, o meu está correto. Só que aqui, ó, ele está duplicado. O receptor e o destinatário, eles podem ser considerados a mesma coisa, tá bom? Está duplicado, certo? Aqui também a fonte está como pessoa, não está como transmissor, não está como fonte de comunicação. A maioria deles, dos que estão incorretos, é porque o tipo de comunicação está repetida, tá bom? Existem informações repetidas. A alternativa que está mais correta é a letra C, porque ela não está repetindo informações, ok? E aí, turma, na sociedade, o eixo de compreensão da mensagem, ele não tem nada a ver com a quantidade de mensagem enviada, não. Na verdade, ele tem muito mais a ver com a qualidade da mensagem. Então, aqui está perguntando se quanto mais você manda mensagem, é mais fácil de uma pessoa entender. Não, nem sempre. Nem sempre a quantidade de mensagem que você envia, ela é eficiente. Então, isso daqui, pessoal, é muito mais fácil você ter uma comunicação direta e clara do que você ter um monte de comunicação sem ser clara e sem ser direta. Então, por isso que essa informação aqui, ela é considerada como errada, tá bom? Considerada como errada. Outro ponto, né? A comunicação organizacional, ela tem importância direta sobre as questões da prática de administração de relacionamento entre as organizações e o público, principalmente por constituir-se como um campo de conhecimento teórico e prático, que, primeiro, letra A, ajuda as empresas na produção de conhecimento, além de proporcionar novas técnicas de administração empresarial, especialmente aquelas voltadas para a administração financeira e de recursos humanos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, busca compreender em sua concepção e em suas práticas a comunicação informal, a comunicação mercadológica, a comunicação administrativa e a comunicação interna. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto fala o seguinte: diz respeito somente às atividades de relações públicas, isso é, a facilitação da comunicação das empresas com o seu público, ou a letra D, que tem as mesmas funções que as relações públicas, exceto aí na questão da comunicação interna. Então, turma, aqui nós temos 4 alternativas e eu quero que vocês deem uma olhada também, tá bom? Eu vou dar 2 minutinhos para vocês tentarem responder essa questão. Façam a leitura, analisem os questionamentos e aí a gente volta para discutir essa questão sobre a comunicação organizacional, certo? Qual é a importância dela para a parte da prática administrativa, tá certo? Então, vamos lá. 2 minutinhos aí para vocês.
Pronto, pessoal. Vamos aí tentar analisar juntos essa realidade, tá bom? Será qual dessas alternativas é a correta? Se você já sabe, se você aí discutiu com a sua turma, verificou qual é o melhor, eu quero que vocês tentem analisar, tentem me falar qual é a alternativa mais correta, né? Porque pode ser que algumas alternativas estejam corretas sim, só que de alguma forma tem alguma coisinha, né, que às vezes a gente deixa passar. Então é importante que a gente tenha bastante atenção com relação a isso. E aí, galerinha, olha aqui. Comunicação organizacional tem importância direta sobre as questões da prática de administração, né? Principalmente por constituir como um campo de conhecimento teórico e prático, que ajuda as empresas na produção de conhecimento, além de proporcionar novas técnicas a administrações empresariais, especialmente aquelas voltadas para a administração financeira e recursos humanos, tá bom? Esse aspecto a gente precisa ter bastante atenção nas questões quando elas falam apenas quando elas falam especificamente sobre um ponto, tá? Então, olha aqui, especialmente, né? Especialmente aquelas voltadas para a administração financeira. Letra B. Busca compreender em sua concepção e em suas práticas a comunicação informal, a comunicação mercadológica, a comunicação administrativa e a comunicação interna, tá bom? Aqui, ele não está especificando que a comunicação é dedicada somente para determinadas áreas, como administração financeira e recursos humanos. Aqui ele está falando sobre diversas comunicações que podem acontecer dentro de uma empresa. Letra C. Diz respeito somente. Essa palavra somente aqui, ela é muito complicada, né? É uma das palavrinhas que a gente já começa a identificar que tem alguma coisa errada na alternativa. Apenas, somente, a gente já fica aí ligado. Diz respeito somente às atividades de relação pública. Então, quer dizer que só a parte de relações públicas é que tem que ter comunicação, as outras não precisam, né? Tem que ter cuidado. Tem as mesmas funções que as relações públicas, exceto na questão da comunicação interna. Então, pessoal, diante de todos esses aspectos aqui, a alternativa mais correta que a gente consegue encontrar, qual é a importância da comunicação, é a letra B de bola, tá? A letra B de bola é a alternativa correta, ok? Então, você que marcou a letra B está corretíssimo, ok? Vamos aí dar continuidade. E aí, pessoal, nós temos também o quadro aí das evoluções, tá? Comunicação e tecnologia. 4 séculos e meio de história e inovação para a humanidade, tá bom? Para a humanidade. Então, aqui, pessoal, nós temos todo um processo. Se a gente observa, se vocês recordarem aí as aulas de história que vocês tiveram ao longo dos anos, várias sociedades, diferentes sociedades, em diferentes tempos da sociedade, sempre o que é encontrado é algo para comunicar. Então, tinha aí as inscrições de pedra na pedra, tinha inscrições no papiro e de muitas outras formas. Qual era o intuito? Era comunicar. Comunicar o que estava acontecendo naquele tempo, o que estava acontecendo de diferente naquela região, para realizar registros, né? Para transmitir a informação para tempos futuros ou até mesmo para comunicar ao povo daquela época. Comunicação, pessoal, é tecnologia. A comunicação é uma forma de tecnologia? Sim, tá bom? Comunicação e tecnologia, né? O quadro de século. 4 séculos e meio de história e inovações para a humanidade. Então, nós temos aí, no caso, a parte das escritas, né? De tábuas e argilas, o surgimento do papel, depois a parte da impressão,
o início da impressão, né, naquelas máquinas gigantes. Depois teve aí a história da imprensa no Brasil. Depois teve o processo aí, no caso da impressão régia. Depois teve o processo, né? Teve a evolução da comunicação da caneta esferográfica, também foi um outro marco para a comunicação. E, por fim, né, foram os primeiros processos práticos da fotografia, também foi outro marco da comunicação durante toda a história, tá bom? E aqui nós temos, né, mais algumas partes de um quadro de comunicação perante aí a humanidade. Nós temos o surgimento do telégrafo, que o telégrafo ele é um aparato tecnológico, é um equipamento tecnológico que ele foi inventado por Samuel, lá em 1835, que aí o objetivo era comunicar as pessoas, um lado e o outro lado, né? O emissor e o receptor. Então, a partir do telégrafo, iniciou-se aí esse processo de comunicação ponto a ponto. Lá em 1860, houve aí, no caso, a invenção do telefone. A invenção do telefone, que coisa fantástica que aconteceu, né? Acredito que foi também uma das partes tecnológicas que surgiram na humanidade que trouxeram muitas mudanças. Outro ponto, né? Que foi muito importante, foi a criação das máquinas de escrever. Então, aquele povo de um tempo atrás, que para poder escrever, eles precisavam colocar lá no jornal, né? Eles utilizavam o quê? Eles utilizavam letrinhas. Então, quando eles queriam criar uma mensagem no jornal, eles pegavam quadradinhos desses, com um conjunto de letrinhas, e iam formando a mensagem. Tá? Eles faziam a mensagem toda com vários quadradinhos, cada quadradinho com a letrinha. Olha o trabalho que dava para imprimir uma comunicação, um jornal, por exemplo. Depois da máquina de escrever, isso facilitou muito, modernizou. É uma máquina que o foco era facilitar a escrita, tá bom? Que era feito no início, né, de madeiras e outros componentes. Nós temos também lá em 1867 o surgimento aí da máquina de filmes ou imagens animadas. Foi patenteada aí por William Lincoln, que inventou a primeira máquina portátil de cinema lá em 1895. Então, o cinema, a fotografia, foi também uma tecnologia muito importante para dar ênfase, para permitir com que a comunicação acontecesse. Sempre criando novos recursos, né, mais fáceis, mais intuitivos para compreender a comunicação. Lá em 1877, foi criado aí o primeiro gravador de voz, ou fonógrafo. Começou a inventado aí na Revolução Industrial lá em 1800, mas só foi patenteado por Thomas Edison. Lá em 1895 também teve, no caso, a criação do primeiro sinal, né, a parte de rádio. Criação do rádio também foi uma outra descoberta. Através do rádio, das ondas de rádio, que foram descobertas e que começaram a ser utilizadas como meio de comunicação, é que hoje nós temos muitas tecnologias que até hoje utilizam muito essas ondas de rádio, tá? E em 1920 foi também outra revolução, né? Thomas Edison revolucionou a indústria de comunicações com a criação do microfone. Então, o microfone também foi uma outra evolução que permitiu, que melhorou a comunicação entre as pessoas nos diversos lugares. Então, esses são alguns equipamentos, algumas tecnologias que foram criadas com o intuito de melhorar a qualidade da comunicação na sociedade. E aqui nós temos vários e vários outros, né? Nós temos o telefone celular, nós temos o computador, nós temos a TV, nós temos
os celulares mais portáteis, nós temos as mídias sociais, que hoje elas são fundamentais também para a comunicação. Nós temos também a tela touchscreen, né, que facilitou também muitos recursos de comunicação. E também nós temos a nossa famosa internet, que a internet hoje é um dos principais meios de comunicação do mundo. Hoje a internet é um dos meios que permite com que vários lugares do mundo inteiro consigam se comunicar de uma forma muito rápida, dinâmica, certo? Onde o emissor e o receptor, eles conversam como se estivessem um do lado do outro, quase sem atrasos, tá? A gente sabe que tem algum delayzinho, mas é muito pouco, comparado aí, por exemplo, outras tecnologias. E aí, turma, ainda falando sobre essas criações e o tanto que elas foram importantes e ainda são importantes para a humanidade, quanto ao nível de comunicação, nós temos também os smartphones, que em 93 eles foram criados, lógico, não eram do jeito que eles são hoje. Tá? Naquele tempo, os smartphones eles tinham pouquíssimas funções comparados aos de hoje em dia, né? Que eles têm tanta coisa que eles até conseguem ligar para outros, né? Eles conseguem até fazer ligação de voz. Então, o smartphone ele é uma revolução do celular com internet, que tem leitor de música, câmera fotográfica, que conseguem também fazer várias outras ações. Você consegue mandar mensagem de texto, fazer chamada de vídeo, você consegue editar fotos, editar vídeos, muitas coisas no celular. O celular é um computador completo. E a gente conhece isso, a gente já conversou sobre esse tipo de computador. Ele é muito tecnológico, tá bom? E aí, turma, nós temos o Wi-Fi. O Wi-Fi, os primeiros testes e estudos da tecnologia sem fio começaram em 1971. Então, a internet, o Wi-Fi, né? O Wi-Fi, ele não é uma tecnologia antiga, não. Tá? Ele é uma tecnologia até que bem recente. E hoje ele já faz parte aí do nosso cotidiano. Quem é que às vezes não chega em um local, às vezes nem senta, já pergunta se tem Wi-Fi, né? Qual é a senha do Wi-Fi? Por quê? Porque o Wi-Fi, combinado aí com a internet, eles são duas potências para gerar comunicação entre as pessoas. E também gerar comunicação de diversos aspectos. Então, o Wi-Fi é um outro recurso muito importante para a sociedade, tá? E aqui, galerinha, o futuro. O futuro, nós temos muitas outras formas de comunicação. Nós temos aí a realidade virtual, que hoje já faz parte do nosso cotidiano. Nós temos as tecnologias invisíveis, né? Nós temos a nanorobótica, que cada vez mais soluções robóticas, cada vez menores, serão inseridas aí no nosso dia a dia, o cloud computer, os hologramas virtuais e muitos outros aspectos que irão facilitar a comunicação entre as pessoas, tanto no meio pessoal quanto no meio corporativo. Não importa, né? Qual área seja, tá certo, galerinha? E aí, turma, novas tecnologias impõem novas relações. As mudanças, né, que fazem com que a rotina do trabalho também se modifiquem ou parem de aumentar. A tendência é que a maneira de se comunicar seja ainda mais variada. Depois da pandemia, né, alguns setores que não utilizavam a internet, as redes sociais, as ferramentas online para se comunicar, foram praticamente obrigados a aprenderem. Então, hoje, o mundo, depois dessa realidade da pandemia, que foi o boom lá em 2019, né? Principalmente lá em 2019, que vários lugares precisaram fechar e todo mundo trabalhar de home office, houve a necessidade de criar recursos novos, tecnológicos, atualizar os que já existiam e as pessoas precisaram se modernizar. E começaram a necessitar de recursos tecnológicos para gerar essa comunicação. Então, foi algo fundamental.
essencial. E de tempos em tempos, pessoal, a forma que as pessoas se comunicam é modificada, né? Cada vez mais com recursos novos, com formas diferentes. Tudo bem? Então, turma, nós daremos uma pausa rapidinho aqui na nossa aula, entre uma aula e outra, e já já a gente retorna para dar continuidade ao nosso bate-papo, tá certo? Fiquem ligados que já já a gente vai falar sobre o projeto.